tudo bem? Voltamos hoje, agora falando sobre Romanos 8, e a gente vai tratar, assim, fazendo uma recapitulação do capítulo 7, sobre aquilo que a gente tratou lá, para poder introduzir aqui e você ficar mais por dentro daquilo que a gente quer falar hoje. Isso. Como o capítulo 8 começa, portanto, essa palavra na teologia de Paulo é sempre algo relatando o anterior, né? Ou seja, ele fala alguma coisa, portanto, agora ele quer uma parte prática daquilo que está se abordando, né? Portanto, agora, né, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso. Porque quem está em Cristo Jesus agora está com uma nova configuração. E essa configuração ela veio de ordem espiritual. Agora tem uma caminhada conosco, né? Jesus ele diz uma coisa muito interessante antes de falecer. Jesus está encerrando ali o momento de ceia, né, com os discípulos. Isso você vai encontrar lá no capítulo 16 de João. É do capítulo 12, né, até o capítulo 16, são discursos da ceia, né? Aí nesse capítulo 16 Jesus diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então agora, diante de uma situação que nós temos de fé em Cristo Jesus, a gente deixa de ser condenado, sai da tutela da lei, entra na tutela do Espírito Santo. Vai falar então sobre esse conflito entre o espiritual e o carnal, que está lá em Romanos 14, que é aquela questão toda, né, lá da lei, tudo. E aí, a partir então desse conflito, é que a gente pode dizer que Paulo, ele remete agora no capítulo 8, né, aos 3 tempos da santificação, né? Que a gente pode afirmar então que em Cristo nós somos libertos então da culpa do pecado, na justificação que nós temos. Lembra daquele que Deus olha para nós e vê Jesus Cristo? Nós estamos sendo libertados do poder do pecado pela ação do Espírito Santo. E por fim nós seremos libertos da presença do pecado no encontro com Deus Pai glorificado, né? Aquela questão da glorificação. E como nós tínhamos abordado no vídeo anterior, o Espírito Santo ele é o recurso da parte de Deus para a nossa caminhada cristã. Porque a santificação, diferente de outros aspectos da salvação, ela é um processo, né? A justificação, por exemplo, ela acontece de forma instantânea, assim que a gente tem fé em Cristo Jesus. A glorificação acontece quando Jesus vier, né? E nós tivermos um encontro com Ele nos ares para que estiverem vivos e para os ressuscitados que estiverem mortos. Mas enquanto estamos aqui, é um processo de santificação e o Espírito Santo ele é o nosso auxiliar, aquele que ajuda, é o paráclito, é o que Jesus disse, né? O Consolador virá para vocês não ficarem órfãos e ele vai auxiliar vocês. Sim, acho que é interessante venho eu abrir parênteses de novo. Existem algumas escolas de teologia que defendem que a santificação não é um processo, que a santificação ocorre, né, também no momento da justificação, e que o que a gente desenvolve na nossa caminhada cristã é a salvação que nós recebemos. Então, aqui a gente não vai adotar, a gente vai falar e usar bastante o termo aí de processo, né? E você, dentro da sua concepção, dentro da sua interpretação, você coloca se você está desenvolvendo a sua salvação ou se você está desenvolvendo a sua santificação. O fato é que é a mesma coisa, né? Só existem terminologias diferentes. Exatamente. Fecha parênteses. Isso. Uma coisa que é importante a gente tentar explicar nesse processo de salvação, já que a gente está abordando, é que ela é a forma de Deus fazer com que os santos perseverem na fé, né? Porque uma vez que a gente tem dificuldade, como a gente viu no capítulo 7, de obedecer a Deus, de viver segundo as regras do Senhor, a gente ainda possui, como Agostinho, né, abordou, acho que a gente falou isso no vídeo retrasado, Agostinho fala de que mesmo que o Cristo tenha nos alcançado, a gente tenha ganho nova vida em Cristo, mas a gente tem hábitos de pecado, a gente ainda tem vícios que a gente ainda não conseguiu abandonar. Então, dentro dessa luta que nós temos entre pender para a carne e pender para o Espírito ele está tentando nos auxiliar para que a gente persevere na fé, porque diante das lutas, diante das dificuldades que a gente sofre nessa vida, o Espírito ele nos ajuda a que a fé permaneça, porque ela é o crucial para nós. E isso é a primeira parte do processo da salvação. Nesse processo da salvação, a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco é nos tirar, nos libertar da culpa do pecado. Fazer com que o nosso coração sinta paz diante de Deus, porque na salvação que a gente está tendo, a culpa ela já foi toda paga por Cristo Jesus.
Só que às vezes a gente não tem noção do que é isso. E o Espírito Santo, ele busca trazer paz a respeito dessa culpa para que a gente não se sinta mais culpado, mas se sinta um justificado diante de Deus. E aí é interessante que eu volto àquela fala do Cobart, né? Pela fé eu sou o que ainda não sou. Exato. Então assim, essa expectativa, né, daquilo que a gente será, mas ainda não é, que gera angústia, é o que o Espírito Santo acalma o nosso coração, trazendo essa paz, né? Essa capacidade de ter paz no meio da angústia, do desespero, da loucura, da dificuldade, enfim, né? E isso que Bart fala combina com aquele texto que nós lemos lá do capítulo 5, que é a esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus, como a gente falou, é essa expectativa daquilo que nós vamos nos tornar em Cristo Jesus. Então a culpa ela já é tirada e nós estamos nesse processo. Aí vem a segunda parte, que é agora o Espírito Santo nos libertar do poder do pecado. Né? Que é isso que é a parte mais importante para nossas vidas enquanto estamos aqui, que é a gente se sentir livre desse poder que Paulo fala tanto no capítulo 7. Um poder tão forte que às vezes a gente quer fazer o bem e não consegue. Né? E aí nós estamos trabalhando nessa questão. Na verdade, quem está trabalhando é o Espírito Santo. E aí tem uma coisa muito interessante que Paulo aborda nesse capítulo 8, que ele vai depois, antes, né? Porque Gálatas é escrito antes de Romanos, né? Que é a mesma coisa quando ele fala como a gente deve andar no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, o Espírito Santo, ele trabalha para que a nossa vida seja uma vida de santidade, de a gente buscar coisas que são aquelas 9 características do fruto do Espírito. Né? Quando a gente anda no Espírito, a gente expressa e manifesta na nossa vida o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Né? Mas quando a gente não pende para o Espírito, aí a gente vai pender para o que nós somos, que é uma velha natureza. Sim. Né? Esse viver pelo Espírito, que aí é viver pela fé, né? Exatamente. A gente acaba retornando a vários outros assuntos, né? É vida pela fé totalmente. Porque o Espírito a gente não vê, né? A despeito de que alguns cristãos de algumas denominações falam, a gente também não sente o Espírito não, ele por ser Espírito, a gente não sente ele, né? Então é certeza, é fé de que ele está em nós e que nós estamos nele e caminhamos com ele. Né? Por isso que assim, ele afirma aqui no verso 24 do capítulo 8, né? Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Exatamente. Então a gente vive essa angústia, né, da corrupção e da renovação espiritual, né? E a gente vive essa esperança de que então um dia realmente nós seremos realmente totalmente libertos, glorificados, enfim, né? E aí enquanto a gente vai caminhando nessa esperança, né? A esperança que é capaz também de transformar a nossa realidade, porque a partir dessa esperança, então, a gente consegue desenvolver as disciplinas espirituais, como a gente falou, pedindo que o Espírito Santo nos ajude realmente a viver, né, e poder realmente produzir os frutos do Espírito, amadurecê-los, né, não só produzir, porque fruta verde ninguém gosta. É aquela ideia de que também não é só desenvolver o fruto, mas que esse fruto amadureça, né, para que ele possa realmente no tempo propício morrer e que essa semente caia na terra e produza outra árvore e assim gere frutos, né? Então pode parecer uma coisa meio estranha, mas o fato é que o fruto do Espírito bem desenvolvido em nós gera naqueles que estão à nossa volta, também desperta, né? Eu quero um pouco disso, eu quero isso. Como a pessoa está em paz no meio da dificuldade, como ela é alegre apesar de todas as dificuldades, de tudo aquilo que ela passa, né? Como ela é bondosa, sendo que muitas vezes as pessoas são cruéis com ela. Então esses questionamentos, né, eles geram também outros frutos, né? Então por isso que eu dei esse exemplo da semente, né? Eu vejo por esse lado, né? Exatamente. E qual é a esperança que nós pacientemente já guardamos? É a glorificação dos filhos de Deus, que é a última parte, onde a presença do pecado, de fato, vai ser exterminada. E aí nós, tendo uma natureza totalmente espiritual, que é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15,
aí a gente não vai desejar nem pecar, não vai ter mais poder nenhum sobre nós, seremos totalmente livres. Nós acreditamos, a partir da teologia paulina, de que esse estado de a gente não pecar jamais e nem querer pecar, só acontece na glorificação. Enquanto estamos aqui, a gente ainda está à mercê desse poder, que o Espírito Santo tenta nos auxiliar, e quando a gente comete os erros que cometemos, como nós falamos no vídeo anterior, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos auxiliar. Mas tem um ponto muito interessante que Paulo aborda ainda nesse capítulo, que é a questão do seguinte: se a gente vive uma vida errada e a gente sofre com isso, mas a gente não tem que ter medo diante de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele aborda uma sequência de coisas, né, que não pode nos separar. Né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade. E é bom citar essa parte desses versículos, porque tem muita gente que tem medo de que o diabo possa tirar essas pessoas da fé, não sei o quê, mas nada pode nos separar. Não pode. É interessante porque o Catecismo de Westminster diz isso. Ele fala assim, no capítulo 12, né? Diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, onde perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Exatamente. Que é o que a gente chama de perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando pela nossa perseverança, por isso que de forma nenhuma nós podemos ser mais separados do amor de Deus. E além daquilo que a gente falou das potestades, Paulo fala, por exemplo, que nem a profundidade, nem a riqueza, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus está a favor da gente. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Agora Paulo ele aborda uma coisa muito interessante já no finalzinho também. No finalzinho do capítulo 8, ele vai abordar assim: mesmo que a gente tenha essas dificuldades, o Espírito Santo está nos auxiliando, o propósito do Espírito Santo não é só fazer com que a gente persevere na fé, mas o propósito principal do Espírito Santo é fazer com que a gente se pareça com Jesus Cristo também. Nós fomos predestinados, nós que somos calvinistas, né, somos presbiterianos, a gente defende a teologia da eleição eterna, e na eleição eterna o Senhor ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E aquele que nos predestinou é poderoso para fazer mais. Para poder fazer muito mais. Então, assim, é maravilhoso isso, porque então ele vai dizer que nós que estamos em Cristo, né, que somos então predestinados a estar com Cristo, os que a gente vai buscar essa santidade de coração, né, e buscar amar também ao próximo, e nesse processo todo aí de afirmação da nossa identidade, porque em Cristo nós somos regenerados, em Cristo nós somos filhos e filhas de Deus. Então é a partir dessa identidade também que nós passamos a viver, e aí nós não temos realmente medo, porque nós temos provas, nós temos certezas do amor de Deus, então não importa o que aconteça, né? E eu acho maravilhoso porque quando Paulo vai falar essa questão da condenação, ele cita a morte, porque se a gente parar para pensar de tudo que pode acontecer de ruim, o máximo que pode acontecer em algumas circunstâncias é a morte, assim, é o pior que a gente pode ter. Mesmo no pior que a gente pode ter, a gente tem a esperança e a certeza que nele nós seremos ressuscitados. Exatamente, que a ressurreição é uma das promessas bíblicas que a gente pode ter segurança nela. Então, nessa perspectiva que Paulo tem da obra do Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, né, para que a gente persevere na fé e se aproxime também da imagem de Cristo, é que Paulo agora, depois, no capítulo 9, ele vai abordar essa questão dessa eleição, dessa grande obra que Deus faz a partir da eleição. Mas eu queria que a gente pudesse ler um texto de Romanos capítulo 14, para falar ainda sobre essa questão dessa perseverança e desse poder que o Espírito Santo, esse poder que Deus tem para nos fazer perseverar na fé, para que mesmo quando a gente cai, Ele é aquele que nos levanta, né? Eu acho que os primeiros capítulos que vai falar, onde Paulo vai falar sobre aquela questão de que a gente não tem que julgar as pessoas fracas na fé, porque poderoso é Deus para os levantar. Vamos ver o que a gente acha aqui? Isso está sendo de improviso. Isso, é o capítulo 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé
ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. É nisso que nós confiamos, é nisso que tem a nossa esperança, de que o Senhor, Ele trabalha por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu gostaria de deixar o último versículo, Sim. ainda do capítulo 8, que diz assim, no 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Exato. E os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de vir quando Jesus vier e nos transformar todos naquilo que Ele é também. Que Ele nos ajude firmemente, né, a amenizar essa angústia dentro do nosso coração, porque ela existe, não tem como negar. Exatamente. Mas Ele é fiel. Fica por aqui, aguarde o nosso próximo vídeo, que vamos abordar o capítulo 9 de Romanos, onde nós vamos trabalhar daquilo que é precioso na teologia reformada, que é a eleição. Até lá!